A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Marcos André e esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aqui a mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. Essa é a lição de número 8 da revista da CPAD. E o tema dessa lição é a importância da paternidade na vida dos filhos. Esse é o tema da lição de número 8. Textual: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. E a verdade prática, ela diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Essa aí é a verdade prática. Tá? Amém, meus irmãos? Então vamos a essa lição. Peço que você já deixe o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Para ajudar aí o nosso canal. Tá? E você também pode interagir conosco, deixa aí um comentário, deixa um joinha, né? Se manifesta de alguma forma e eu vou estar respondendo todos os comentários, tá? Vamos a essa lição maravilhosa, vai ficar na descrição aí desse vídeo o link para você acompanhar essa lição no nosso blog, no Clube da Teologia, e para você também que quiser adquirir o nosso trabalho, né? Esse subsídio que vai ser publicado lá no Clube da Teologia. E também para você adquirir os meus livros. Você quiser conhecer o meu trabalho aí, o primeiro livro publicado é O Maior Milagre de Jesus, tá? Tá aí na tua tela para você já conhecer aí a capa. E também o meu segundo livro, Livro das Obras com Texto, tá? Todas as livrarias online. Vai ficar o link aí na descrição desse vídeo para você conhecer esse material e ver onde está a venda. Bom, vamos então a essa lição, vamos ao que interessa. Tá? O vídeo, prometo que não vai ser muito longo o vídeo, mas vou deixar bastante conteúdo para você poder apreciar essa aula. Bom, a nossa introdução, aqui já nessa introdução, o primeiro parágrafo diz assim, ó: Nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos. E aqui, né, então a primeira vai ser duas famílias, né? A primeira vai ser a família de Eli e vai falar sobre os seus dois filhos, tá? Nós vamos falar dos dois últimos juízes de Israel, né? Que foi Eli e também Samuel. Então aqui vai falar da postura negligente de Eli e por segundo vai falar também da postura de Samuel, tá? Vai falar o que aconteceu no caso dos filhos de Eli e também o que aconteceu também no caso dos filhos de Samuel. A ideia da lição é a gente falar sobre a conduta dos pais, tá? Então não vai ter muitos comentários, nem na revista, nem eu também não vou tecer muitos comentários sobre o fim desses filhos, né? O que aconteceu. Nós vamos falar sobre a conduta dos pais. Quais foram os maiores problemas de Samuel, de Eli, tá bom? A ideia é a gente corrigir a nossa conduta hoje. A ideia é a gente ensinar, você que é professor, passar isso para os alunos, né? Qual é o problema da nossa conduta hoje, como pais, como servos de Cristo, para a gente poder dirigir, né? Poder guiar a nossa família no caminho correto. Bom, vamos pro primeiro tópico. Esse tópico aqui, o primeiro tópico é a paternidade dentro da família. Esse é o primeiro tópico da lição. E o primeiro subtópico aqui é a primeira família. Então já vai falar lá da primeira família, lá no Éden. Vamos ver o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou dois filhos, formando assim a primeira família. Olha que coisa interessante, o comentarista fala aqui, ó: no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar. Tá? A ideia aqui, meus irmãos, é que o pai, ele ainda hoje, ele ainda é visto como líder, né? O papel dele ainda é o papel de protetor da família, ele ainda é o papel de provedor, né? Embora a mulher hoje tenha um papel muito mais ativo na questão financeira, a mulher trabalha, né? Então toda essa vida social hoje, a sociedade modificada, né, como está hoje em dia, não mudou muito assim a questão dos papéis aqui. Hoje os dois podem trabalhar e tudo, mas o homem ele ainda é o principal provedor, salvo algumas exceções, existem exceções. E nas igrejas
não é diferente. Tá? O pai, ele ainda é uma referência de proteção dentro da família. O pai, ele ainda é referência nessas questões para os filhos, tá bom? Então aqui a gente vai ver o papel da paternidade, né? A importância da paternidade, porque os pais, eles não podem nunca deixar, nunca passar essa função para a mãe. Sempre o pai, ele vai ser o protetor da família, o principal provedor, tá bom? Essa é a ideia aqui. Bom, vamos lá, aqui no segundo parágrafo ele diz assim, ó: o papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos, tá? Então a gente está vendo aqui que isso aqui está falando de famílias do passado, mas a gente trazendo para o nosso país, a gente vai lembrar, os irmãos que são mais antigos, vai lembrar que havia essa ideia aqui no nosso país, no Brasil, até, por exemplo, o início do século XXI, ainda havia essa ideia. Muitos obreiros, eles viam a obra de Deus como mais importante do que a sua própria casa. E aí eles deixavam muito a sua casa de lado. Isso aí surgiu até o início do século XXI, tá? Mas depois começou a mudar esse pensamento. As igrejas, os ministérios passaram a ver esse problema, observar, e aí foi onde começou a surgir, por exemplo, férias pastorais, né? Férias para os obreiros, tá? Licenças para os obreiros, onde os obreiros ficam afastados das funções eclesiásticas. Tudo isso começou a surgir a partir do início do século XXI, tá? Isso aí foi muito salutar para a igreja, tá bom? Por exemplo, retiros de casais, encontro de casais, tá? Estudos para famílias, tudo isso começou a surgir, tá? Aí já no início do século XXI, e foi muito bom. Bom, continuando então, vamos para o subtópico 2. O tema desse subtópico é a falta de autoridade no lar. Tá vendo aí, você que é professor, você que é aluno, já como se encaminha aqui a lição. Então a ideia é mostrar a importância da paternidade, a importância do pai como referência de proteção, referência de cuidado, zelo com a família. Tá? Vamos aí no primeiro subtópico, no segundo subtópico, e o tema é a falta de autoridade no lar. O primeiro parágrafo diz assim, ó: os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Então a gente vê aqui, né, que eles tinham função de autoridade, mas eles eram descuidados com a própria casa. E a gente vai ver que eles foram alertados, né? Samuel foi alertado, Eli foi alertado, perdão. Olha só o que diz 1 Samuel 2, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que coisa terrível, tá? A gente vê aqui que quando Eli ficou sabendo disso, ele deveria ter punido os filhos. Deveria ter disciplinado os filhos. Só que ele não fez. Ele só falou, só recomendou, mas ele não disciplinou. E aí o que acontece quando não se disciplina, tá? Quando eles continuaram fazendo aquilo ali, tá? Então aí a gente vai ver que o problema da falta de autoridade, quando o pai não exerce autoridade dentro de casa, acontece tudo isso daí. No segundo parágrafo diz assim, ó: no contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Eu quero deixar um acréscimo aqui para você que é professor poder acrescentar na sala de aula. Vou te passar uma visão do texto sagrado. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5. Diz assim, ó: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aqui o apóstolo Paulo está dando recomendações acerca de se levantar um obreiro. E uma das recomendações é que ele governe bem a sua casa. E a questão que o apóstolo Paulo coloca:
Se alguém não tiver cuidado da própria casa, vai ter cuidado, se não souber governar a própria casa, vai ter cuidado da obra de Deus, né? Da igreja do Senhor? Vai ter cuidado? A ideia que a gente vê aqui é a seguinte: era um requisito que o obreiro primeiro fosse um bom pai de família. Primeiro que ele soubesse ter autoridade dentro do lar. Então a gente vê aqui que primeiro vinha o quê? A casa, a família. Né? O obreiro primeiro tinha que ser obreiro em casa, primeiro ele tinha que ser líder em casa, para depois sim ser um bom obreiro na casa de Deus. Então a Bíblia já nos dá essa ideia de que a casa, de que a obra do Senhor é importante, mas a nossa casa é mais importante, tá bom? Graças a Deus, né? A gente tem essas referências na palavra de Deus. Tem uma outra que eu vou deixar mais um pouquinho à frente, tá bom? Mas vamos aqui no terceiro parágrafo, dentro desse subtópico, diz assim: é possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos. Aqui vai falar de Eli e Samuel, e olha que aqui no final desse parágrafo fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Que coisa terrível. Quer dizer, eles não disciplinavam os filhos, né? Eles não disciplinavam, eles deveriam ter castigado os seus filhos. Eles deveriam ter visto a conduta dos filhos e ter disciplinado. Tudo bem, já estava um pouco tarde, já estavam grandes, então eles deviam ter observado desde pequeno. E aqui, uma recomendação para os pais. Você que é pai, você deve observar seus filhos. Se você vê condutas erradas, tem que disciplinar, tem que aplicar uma disciplina, tem que aplicar uma correção, tá? Todo filho tem que aprender que há consequência para atitudes erradas. Se não aprender isso, quando ficar mais velho, você vai ter muito dissabor com a sua família, infelizmente. Vamos lá para o tópico 3. O subtópico 3, o tema é os problemas de uma paternidade ausente. Vai falar de uma coisa muito importante aqui agora. No terceiro parágrafo diz assim, ó: o pai cristão, olha aí o terceiro parágrafo. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Ou seja, os filhos, eles observam os pais, né? O pai, ele é uma referência dentro da casa, tá bom? A gente está falando aqui do pai especificamente, e pai cristão, né? Então ele é uma referência dentro da família. Tem várias referências aqui, mas eu quero destacar a referência de protetor do lar, a referência de provedor do lar. Essa é a referência que o filho vai ter do pai. Tem outras aqui que o comentarista está mencionando, tá? Mas a ideia principal aqui é que dentro da sua casa, você que é pai, você vai poder pregar sem palavras. Não vai precisar você falar muito do que o teu filho tem que fazer. Quando você dar esse exemplo aqui, o teu filho vai pegar esse exemplo teu e ele vai ter a oportunidade de aplicar na vida, tá? Vai ter uma grande chance dele se tornar um bom obreiro, um bom homem de Deus, tá? Um bom pai de família. Claro que não é uma regra isso daqui, mas é uma grande probabilidade, tá bom? O que ele aprender vendo o teu exemplo dentro de casa como um homem de Deus, ele vai levar para a vida, jamais ele vai esquecer, né? Continuando então, aqui no segundo parágrafo diz assim, ó, quer dizer, no último parágrafo diz assim: infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso, tá? Irmãos, preste atenção, o que eu vou deixar aqui agora para os irmãos é um acréscimo para esta aula, algo que se menciona pouco, mas é muito importante. O pai, né, dentro da casa, ele não pode ser ausente, tá? E tem uns que conseguem estar presente e estar ausente ao mesmo tempo, né? Não, o pai tem que ser presente na vida dos filhos. Então ele vai ter que desenvolver, dar aos filhos, por exemplo, tempo de qualidade. É uma coisa que a gente fala muito. O que é o tempo de qualidade? É aquele tempo que você dá mais atenção.
você está ali, mas você realmente está ali, né? A pessoa está ali e está em outro lugar. Eu recomendo os pais, inclusive até desligar o celular se for possível, tá? Baixar o volume se não der para desligar, atender pouco as mensagens do WhatsApp, tá? Para você poder prestar mais atenção, dar mais atenção aos seus filhos, enquanto você estiver com eles ali em casa, tá bom? Procure dividir o seu tempo para ter os seus afazeres bem divididos ali, de maneira que você possa dar um tempo de qualidade, tá? Tem outras coisas boas que eu vou deixar aqui para os irmãos, tá? Muito interessante. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o tópico 2, tipos de paternidade extremista. Vamos ver aqui o extremismo, né? Um muito relaxado ou muito autoritário. Vamos ver os dois aqui. A primeira, paternidade autoritária. O primeiro parágrafo diz, quer dizer, a paternidade autoritária. O primeiro parágrafo diz assim, ó: o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Ele vê os filhos como somente pessoas para realizar tarefas. Essa é a realidade do pai autoritário. Isso aqui era uma realidade, né? É uma realidade, na verdade, mas era muito mais comum com os pais mais antigos, né? Das gerações passadas, né? A gente via muito isso no meio ímpio, né? Muito isso acontecer, mas no meio cristão isso também acontecia e até hoje ainda acontece, né? A gente vê que alguns pais eles são muito autoritários com os filhos, tá? E qual é o problema disso daqui? Vamos falar de igreja, estamos falando de igreja. Qual é o problema disso daqui? Você torna, por exemplo, a obra de Deus e a casa do Senhor como um lugar não muito atrativo para os filhos. Se tudo eles fizerem debaixo da arrogância, da ignorância, da autoridade ferrenha ali do pai, eles vão ver a casa do Senhor como um lugar pouco atrativo. Essa é a realidade. Tem muitos filhos que quando eles se veem na fase da juventude, eles começam a bater asa e voa. Por quê? Porque toda a vida os pais passaram para eles como a igreja um lugar ruim, como um lugar, né, somente de se cumprir tarefas. Eles não viam a igreja como um lugar, por exemplo, de coisa boa, de divertimento, né, de bem-estar. Ele via mais como, né, um lugar de imposição para eles estarem. Então, tem que tomar muito esse cuidado, tá? Não ser muito autoritário com os filhos, senão acarreta nesse tipo de problema. No terceiro parágrafo desse subtópico diz assim, ó: esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina de demonstração do Senhor. A recomendação do apóstolo Paulo, e aqui é muito importante. Nós temos que tratar os nossos filhos aqui com equilíbrio, tá? Você não pode ser muito autoritário, você vai exercer uma autoridade, mas vai ter que ser equilibrado. Em um certo momento da idade, você vai ter que explicar para os filhos ali os motivos, as motivações daquela disciplina, do rigor, tá? Isso é importante. Então a questão aqui, a palavra-chave aqui é equilíbrio no exercício da autoridade paterna. Continuando, vamos ver outro tipo de extremismo aqui da autoridade paterna, da paternidade. O 2, a paternidade permissiva, ou seja, aquela que se permite tudo, né? Aqui, vamos ver aqui, nesse primeiro parágrafo. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, tá? Ou seja, o filho pode tudo, né? O filho pode fazer o que quiser. E aqui eu quero deixar um acréscimo muito interessante que eu vou falar agora. Você preste bastante atenção, volta o vídeo depois se você quiser, mas aprenda bastante aqui, ó. A gente vai ter fases da vida da criança que a gente tem que entender como atuar nessas fases. Por exemplo, a criança até os 12 anos ali, aproximadamente entre 12 e 14 anos, é a fase da infância. Ela está na sua infância, tá? Aí depois dali dos 14 ali para frente, né? Ela vai entrar na fase da adolescência. E daí, lá para os 16 anos, 17, né? É aí que ela vai ter a sua fase da juventude, tá bom? Então, é claro que cada fase tem as suas subfases, né? Por exemplo, a adolescência tem a pré-adolescência, né?
tem adolescência tardia, tem tudo isso daí, tá? Mas foca nessas 3 fases: infância, adolescência e a juventude. A juventude vai até os 24 anos ali, em que o filho vai passar uma pessoa adulta de fato. Bom, cada uma dessas fases, você como pai tem que saber, por exemplo, criar ali os seus filhos, conduzir eles. Por exemplo, eu vou falar de coisas mais genéricas, né? Na fase da infância, o filho obedece os pais na fase da infância por instinto, tá? Ou seja, você não vai ter que explicar muita coisa para o teu filho, para mandar ele se arrumar para ir para a escola dominical, por exemplo. Se arruma, vai para a escola dominical. Ele não precisa saber o porquê disso daí, ele tem que cumprir, obedecer o que você falou, tá? Porque é a infância. Até os 12 anos ele respeita por instinto aquilo que os pais ordenam. É assim que funciona. A partir da pré-adolescência, os especialistas chamam de a fase dos porquês, né? O filho quer saber de tudo, quer saber o porquê das coisas, ele quer estar começando a se conhecer por gente e quer saber o porquê de tudo. E aí você começa a explicar, por exemplo, o porquê da Santa Ceia, ele tem que saber, obviamente, né? O porquê de ir para a escola dominical. Aí é o seguinte, você continua exercendo autoridade, não vai deixar ele em casa jogando videogame, nem acessando rede social. Culto, Santa Ceia, ou escola dominical, ou culto de domingo. É igreja, você vai com a gente. Ah, mas por quê? Porque eu estou mandando. Não, porque eu estou mandando talvez não fique legal. Mas fala assim para ele. A importância de estar na igreja, a importância de entender a Santa Ceia, tá? E aí no final, eu não quero. Não, você vai. É a ordem, né? Tá bom? Isso aí é a fase do porquê. Ele vai cumprir a ordem, mas ele vai entender o porquê que ele está cumprindo. Isso é importante. Agora, na parte da juventude, aí sim, a juventude já é um caso mais diferente, porque ele já está partindo para a sua fase adulta. E aí é bom você não forçar, deixar ele fazer a escolha, tá? Você deixa ele fazer a escolha. Se ele vai querer ir para a igreja e tudo, algumas coisas, você vai deixar ele fazer a escolha. Porém, você vai ter que fazer certas exigências. Ele vai ter que manter o respeito dentro da sua casa, ele vai ter que aqueles cultos que você não quer que ninguém fique em casa, vai levar ele para a igreja. Ele vai ter que vai seguir a tua autoridade, mas ele vai ter que tomar suas próprias decisões. Você tome bastante cuidado com isso, para acabar não perdendo o seu filho aí com uma imposição que ele não vai querer mais, tá bom? Bom, vamos então aí para o próximo tópico, né? Se você não concordar muito com o que eu falei, pode deixar no comentário aí, tá bom? Faço questão de ouvir a tua opinião, isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos para o próximo subtópico, o subtópico 3, o tema desse subtópico, deixa eu ver se eu não pulei algum. Isso, o subtópico 3 aqui. O tema desse subtópico é: Eli criou filhos que se tornaram profanos. Bom, aqui no primeiro parágrafo diz aqui, ó, o texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Bom, aqui o comentarista ele dá, né, o porquê dessa expressão, filhos de Belial, tá? Era uma expressão usada ali na época ali do Antigo Testamento, e aí ele fala por que houve essa junção de sufixo com prefixo, tá? Aqui a ideia é que o João Ferreira de Almeida, quando traduziu, ele não usa a expressão, ele vai traduzir a expressão ali, né, meio que ao pé da letra. Ele colocou um B maiúsculo, né, para Belial, dando a intenção que era alguma coisa ruim, né, na época. E aí, mas a ideia, a gente tem que entender o sentido geral. O sentido geral é que eles eram perversos, né? Provavelmente não havia uma palavra, né, lá para 1694, quando foi escrito aqui essa expressão do Antigo Testamento, então, quando foi traduzido, né? Aí ele vai e usa a expressão como está na palavra de Deus, né? Filhos de Belial. Bom, e aqui o que é importante a gente entender que eles eram filhos perversos, né? Bom, somente isso, né? Isso aqui não acrescenta muito. Vamos para o tópico 3. O tópico 3, o tema é o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Isso aqui é importante, tá? Vamos ver aí esse tópico. O primeiro subtópico é omissos para com os filhos. E aqui no primeiro
no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, o texto de 1 Samuel 2, verso 12, diz assim, ó, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, quais convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conhecia o Senhor, né? Ou seja, eles cresceram sem conhecer a Deus, e dentro da casa de Deus, né? Eles cresceram nos trabalhos sacerdotais. E aí a gente vai ver que eles eram perversos, tá? Aqui a gente vai ver que pior do que eles ser perversos é eles serem investidos de uma função sacerdotal. Eles tinham cargos, tá? Quando a gente cria nossos filhos e não consegue ensinar para eles o caminho do Senhor, mesmo eles estando na igreja, a gente corre o risco de eles se tornarem perversos, tá? Como aconteceu com os filhos de Eli. Que coisa terrível, né? Isso aí a gente tem que evitar a todo custo, tá? A gente tem que tomar o devido cuidado. Essa mensagem aqui vai para os pais que não frequentam a escola dominical, que estão na igreja, mas o que conhece de Bíblia é só o que ouve nas pregações. E a maioria das pregações hoje não ensina a palavra. Pode acontecer esse problema aqui dos filhos de Eli. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Bom, tem o terceiro parágrafo, diz assim, ó, a filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois com a família é equivocada. Aqui é aquele problema que nós falamos anteriormente, né? É uma filosofia de que primeiro as coisas de Deus, depois a sua família. Essa é uma filosofia equivocada, como o comentarista está mencionando aqui. Bom, vamos entender uma coisa sobre isso. A gente já comentou sobre isso um pouquinho mais lá atrás, mas vamos entender agora uma visão aqui da palavra de Deus. Deus primeiro ele cria o homem e primeiro ele vai, antes de existir obra de Deus, ele vai constituir uma família, tá? Adão e Eva. Ele vai constituir uma família. Depois que Adão e Eva pecam, aí é que Deus vai fazer, né, fazer uma obra de restauração do ser humano. Vai começar o plano da salvação, aí que vai surgir o conceito de obra de Deus. Antes não tinha isso. E aí Deus já tinha constituído a família. Então a família vem primeiro, tá? Como nós mencionamos antes, na visão do apóstolo Paulo e agora na visão da palavra de Deus lá em Gênesis, tá? Continuando então, você aqui só terminando, concluindo aqui. Então você pode ver a sua família como uma parte da obra de Deus também. Só que ela vem primeiro. A sua família vai ser a primeira obra de Deus nas suas mãos. O primeiro lugar onde você vai ganhar pessoas para Jesus é dentro da sua casa. Bom, continuando então, no segundo subtópico diz assim, ó, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os filhos. Bom, aqui o primeiro parágrafo diz, ó, sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Né? Aqui a gente vai ver, aqui é bom a gente lembrar o seguinte, meus irmãos, não sei dizer se Jesus volta na minha geração ainda, ou na próxima geração. O que a gente precisa saber é que a gente tem que lutar pelos nossos filhos, porque se Jesus demorar mais uns 50 anos para vir, eu fico com medo de não ter uma outra geração de crentes, né? Como é que vai ser isso aí? Tá escado a gente Jesus vir no dia do arrebatamento e ter 3 ou 4 crentes fiéis que vão ser arrebatados numa igreja de 100 pessoas. É bem complicado isso. Então, precisamos zelar pela educação dos nossos filhos agora, né? Aqui a gente vai ver que Eli, ele se isenta da responsabilidade. Tem uma passagem bíblica que mostra o porquê, como que ele via aquela questão de, ele via a obra de Deus acima da sua própria família. E aí a gente vai entender por que os filhos dele se tornaram tão ruins. Eli, quando ele ficou, veja bem, quando ele fica sabendo que o filho dele morreu na guerra, os filhos, né? Ofni e Finé, os dois morreram, a Bíblia não fala de nenhuma reação, mas quando ele fica sabendo que a arca de Deus foi tomada, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Ou seja, aquilo foi mais pesado para ele do que a morte dos filhos.
Então a gente vai ver que, embora a obra de Deus seja importante, a gente não deve colocar ela acima da nossa casa, porque senão a gente vai estar sendo contra a própria palavra de Deus, né? Aí a gente entende por que os filhos dele eram tão perversos, porque ele não tinha autoridade dentro da casa, a visão que ele fazia da própria família, né? Bom, o subtópico 3, o tema é tratamento inadequado. Aqui, o primeiro parágrafo diz, ó, esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Aqui é interessante, ó, não se pode esperar que os filhos e líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Está falando da questão do tratamento inadequado que se dá aos filhos dos pastores e dos obreiros, né? Ou seja, ou se cobra muito em cima deles por serem filhos de obreiro, né? Ou se dá muito benefícios para eles por ser filhos de obreiro. Então, esse tipo de tratamento é inadequado. Eles podem ser filhos do pastor presidente, filhos do pastor, eles são jovens como qualquer outro jovem. Então eles precisam também se converter, precisam também aceitar Jesus, né? Isso aí tem que ser ensinado para eles. Eles precisam também estar junto com os outros, aprendendo na escola dominical, importante, né? Então tudo isso daqui tem que mostrar para esses jovens que eles não são, porque eles não são predestinados a ser obreiro só porque os pais são, né? Porque o pai é líder da igreja, ele vai ser também líder da igreja. Então tudo isso aqui tem que se ensinar, né? Por isso as igrejas devem desenvolver ensinos, estudos, para que eles aprendam. Bom, meus irmãos, no terceiro parágrafo ele diz assim, ó, infelizmente quando se tem um tratamento sábio com os filhos obreiros, alguns problemas podem surgir. E aqui no final ele fala assim, ó, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação, ou seja, tem que haver uma disciplina, né? Aqui a Bíblia fala em Provérbios 23, verso 13 e 14, ele fala assim, ó, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios está falando que o filho não vai morrer se for castigado, né? Claro que ele fala da vara, né? Hoje em dia muita gente não usa mais isso, né? Graças a Deus, né? Muita gente não usa mais isso. Mas a ideia geral de Provérbios tem que ser seguida. Qual é a ideia geral? Tem que haver castigo para, ou seja, punição, né, para a transgressão, castigo para a conduta errada. A criança tem que aprender que se ela fizer algo de errado, ela vai perder alguma coisa, haverá uma consequência, né? Você vai fazer a disciplina que você entender, ou tirar o celular, ou tirar o jogo eletrônico, né? Alguma coisa tem que acontecer, tem que haver disciplina na sua casa, tá bom? Esse é um ensinamento aqui desse estudo muito importante. Amém, meus irmãos? Esse aqui foi a nossa escola dominical. Espero que tenha sido de grande enriquecimento. Não se esqueça do seu like, deixe um comentário aí para a gente poder interagir junto, tá bom? E recomende o nosso vídeo, tá? Deus abençoe, uma excelente aula para você.